Olá, estamos nós aqui outra vez na nossa aula de matemática e a nossa temática para hoje é ainda medidas. Então estamos na aula número 2, na sexta semana, na semana 6 e do nosso livro 2 também. Então vamos lá, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um outro tipo de medida. Antes, até a aula passada, nós trabalhamos as medidas que a gente pode ter com o nosso corpo, usando partes do nosso corpo, tá? Mas o homem, ao longo da história, descobriu que ele não precisava medir as coisas somente usando o seu próprio corpo, ou usando uma pitada, um punhado, usando a medida do braço, usando os palmos, usando os pés, usando os passos. Então ele descobriu que as medidas podem ser feitas também de outras formas. E aí a gente vai começar a observar outras formas de medir. Então nós não medimos só coisas, nós não medimos somente espaços, pessoas, coisas, a medida da garrafinha, nós não medimos só isso. Nós medimos uma coisa muito preciosa para nós seres humanos. E essa coisa preciosa, o que será que é? É uma coisa que a gente não pode dominar, mas a gente precisa contar. Porque essa coisa passa, ela não volta e a gente precisa trabalhar muito com ela. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as medidas de tempo. Como é que nós usamos ou como é que o ser humano, ao longo da sua história, aprendeu a medir o tempo? Então, nós criamos, ao longo da nossa história, muitas coisas para medir o tempo. Tá? O ser humano criou uma coisa fantástica para medir o tempo. Ele utilizou os calendários, tá? Nós temos aqui um modelinho de um calendário anual. Então nós temos lá o ano 2020 e todos os meses do ano colocados numa mesma página, no mesmo cartaz. Nós temos aqui também um calendário de mesa, aquele que a gente usa para pôr na mesa e vai virando as páginas conforme a gente vai usando. Existe também um outro calendário de mesa que a gente mesmo pode construir. Então, o ser humano criou várias formas de contar o tempo. Uma delas é usando o calendário e a outra forma de contar o tempo, que nós já conhecemos, é também o relógio. Então nós temos aqui os relógios de diversos tipos para a gente conhecer. E agora a professora vai apresentar para você. Olha só, nós temos aqui um relógio de pulso, que é o relógio utilizado pelas pessoas para ir para lá, ir para cá, ela vai sempre com ele, vai no pulso, tá? Então esse relógio de pulso, ele contém as horas do dia, todas elas aqui marcadinhas, e os ponteiros vão me dizer, conforme a contagem do tempo, em minutos, em segundos, em horas, quanto que eu vou usar para medir o meu tempo. Aqui é a mesma coisa, eu vou usar um outro relógio, essa parte é o mostrador do relógio e ele conta outras coisas, ele conta os segundos, ele conta os minutos e as horas. Aqui eu tenho um relógio de cozinha. Então as pessoas são muito criativas quando elas fazem relógios, né? Elas fazem um relógio de cozinha, esse aqui é de cerâmica e tem o formato de um bule. Então a prof foi pesquisar bastante modelo de relógio para mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos um relógio que geralmente as nossas avós, as bisavós têm em casa, que é o relógio de pé. Ele é um relógio que fica em pé ou num canto da parede, do chão, para que ele mostre e ele toca aquelas badaladas, é muito bonito. Então, por exemplo, faz meio-dia ele vai tocar 12 badaladas, né? Tom, tom, vai fazer aquele barulhão, é o que a gente chama de carrilhão. Esse é um outro tipo de relógio. Aqui nós temos um relógio digital de pulso. Geralmente esse relógio, além de mostrar as horas em números, como é aqui, ela vai, por exemplo, mostrar que são 2 horas e 58 minutos, conforme foi feita a foto. Esse relógio também vê os e-mails, vê o WhatsApp, vê uma série de coisas. São relógios digitais, né? Que eles chamam de relógio inteligente. Aqui nós temos um outro relógio digital que geralmente costuma ficar nas mesas de cabeceira dos quartos, né?
não é mais tão usado assim, porque hoje a gente tem o celular e no celular tem tudo marcado, né? Tem hora, tem despertador, tem som, tem tudo que a gente precisa. Mas o relógio, o rádio relógio, além de tocar música, ele tem a marcação de horas também. E aqui nós temos um relógio cuco. Esse relógio é um relógio muito interessante. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem um passarinho dentro de uma casinha. Cada vez que o relógio bate 1 hora, 2 horas, o cuco, que é o nome de um passarinho, sai da casa e faz cuco, cuco. Então, por exemplo, ele vai avisar que está completando 1 hora cheia. Cada vez que passa a hora, o cuco vai lá e canta. Ele sai da casinha e canta. Então, precisa dar corda nesse relógio, ele é um pouco diferente do digital, certo? Aí, tem uma outra coisa bem bacana para marcar o tempo, que não é muito moderna, mas foi a primeira forma de relógio que existiu, que são os relógios de sol. Aqui em Curitiba tem um relógio de sol muito lindo que fica na Praça Garibaldi, lá no centro da cidade, no centro antigo, que é o chamado relógio das flores. Ele também tem a questão do sol. O que é o relógio de sol? O relógio de sol, ele vai mudar conforme vai passando a hora do dia. Então, esse aqui, ó, é um relógio, o ponteiro está aqui, mas como o sol gira, o sol faz sombra. Então, quando ele bate o sol bate no ponteiro e mostra aqui, significa que nós temos 7 horas nesse relógio, porque o que nós vamos ver é a sombra do ponteiro que marca. Então, aqui, ó, tá marcando entre 6 e 9, 7, aqui é 7, aqui é 7. Conforme bate a sombra do pêndulo, a gente vai ver que horas são, porque depende da sombra. Então é o conhecido relógio de sol. Aqui nós temos uma outra forma bem interessante de ver o tempo. É uma ampulheta. Os antigos utilizavam a ampulheta como medida de tempo. O que era essa medida de tempo? A gente colocava a ampulheta em pé, com toda a areia dentro do vidro de cima. Opa! Com toda a areia dentro do vidro de cima. Então tá aqui, marcadinha. Areia dentro do vidro de cima. O tempo que demorava para a areia cair, tá vendo que vai saindo de cima e ela vai escorregando para o vidro de baixo. E ela vai enchendo até que se completou um tempo. Então, dependendo do tamanho da ampulheta, a gente tinha um tempo ou não. Então, é o tempo que demora a areia para cair no vidro de baixo. Então, essa era uma medida de tempo muito antiga que a gente chama de ampulheta. E aí, por fim, nós vamos ter o quê? Uma análise nessa página 99 do nosso livro, a análise de um calendário. Então, tá aqui, na página 98, vocês vão ver que mostra um calendário de meses do ano, todo feito de bichinhos, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar o mês de dezembro. E aqui nós temos um calendário de mesa, como a prof já tinha mostrado, só que essas imagens estão no livrinho de vocês. Aqui embaixo, quem conhece essa imagem? Ah? Esse é um relógio que a gente chama analógico, ele tem ponteirinhos que vão contando todas as horas. E aqui nós temos um relógio digital, que foi parecido com aquele rádio relógio que a professora mostrou também. Então, qual é o nome de cada um desses instrumentos? E para que eles servem? Então, vamos voltar um pouquinho lá para a gente nomear. Então, aqui nós vamos saber qual é o nome desse aqui. Esse é um calendário de parede, calendário anual. Esse calendário é um calendário de mesa, mensal. Esse aqui é um relógio analógico ou relógio de ponteiros. E esse aqui é um relógio digital, tá bom? Então, nós vamos anotar isso e vamos agora compreender o que é o calendário, tá bom? Então, nós vamos lá na página 99 do nosso livro, tá lá no cantinho superior marcado. Quando vocês precisam saber qual é o dia da semana, onde é que vocês vão buscar isso? No calendário.
Então vamos pegar esse calendário da página 99 e vamos entender o que a gente está vendo aqui. Essa primeira parte destacada representa o ano em que nós estamos. No caso, nós estamos no ano de 2020. Aqui representa o mês do ano, que é o mês de maio. Aqui eu tenho todos os dias da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos lembrar, domingo é o primeiro dia da semana. Então, o dia que vem logo depois é o segundo dia, por isso chama-se segunda-feira. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, porque é o terceiro dia, quarta-feira, porque é o quarto dia, quinta-feira, porque é o quinto dia, sexta-feira, porque é o sexto dia e sábado, porque é o sétimo dia. Então, esses nomes dos dias da semana, eles acontecem em número de 7 e nós dividimos o mês do ano, mês de maio, mês de abril, mês de março, nós dividimos em semanas. E essas semanas têm cada uma delas 7 dias. Aqui nós temos em coloridinho, por exemplo, que está pintado aqui, representa os dias que são feriados. Que feriados seriam esses? Por exemplo, esse dia 1º de maio, que está vermelhinho aqui, a gente conta como o dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. Esse dia do trabalho é um dia muito importante, um dia mundial do trabalho, por isso é feriado. Aí nós temos aqui, representa os dias do mês, toda essa parte, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, até chegar em 30 ou 31 dias. E aí a gente vai conhecer, por exemplo, no livrinho de vocês vão ver aqui embaixo, que no calendário aqui, que vocês estão vendo, estão representados como domingo, segue segunda-feira, é terça-feira, quá é quarta-feira, qui é quinta-feira, sex é sexta-feira e sábado é sábado. Com essas informações podemos saber, por exemplo, que o dia 4 de maio, tá, vai cair numa segunda-feira, tá aqui, segunda-feira. O dia 25 de maio também vai cair numa segunda-feira. O dia 10 de maio é o segundo domingo do mês de maio. Isso quer dizer que nós vamos contar nesse domingo o Dia das Mães, porque a gente diz e está combinado mundialmente que o segundo dia do mês de maio o segundo domingo do mês de maio é o domingo Dia das Mães. Então, essas convenções, esses combinados que se faz, às vezes são só no Brasil, às vezes são em outros lugares. Então, no Brasil especialmente, o dia 1º de maio é feriado e no mundo também é feriado, tá? É o dia do trabalho, é um dia que a gente não trabalha, certo? Então, vamos agora voltar lá para a nossa tarefa. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos procurar na nossa casa os diferentes tipos de relógio que a gente conhece ou pesquisar na internet e vamos também ver os calendários. Quais calendários, se tem calendário na nossa casa e quais são os tipos de calendário. Aí você vai desenhar no teu caderno um modelo de relógio e um modelo de calendário que você encontrou, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima!